Vamos dar continuidade sobre a geografia do capítulo 7, nono ano. Os assuntos são Austrália e Nova Zelândia. Vamos continuar sobre o estudo da Austrália e da Nova Zelândia, capítulo 7, geografia, nono ano. Separei aqui alguns tópicos sobre a Nova Zelândia. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a geografia da Nova Zelândia. Vamos estudar características geográficas, físicas, climáticas e econômicas, a ocupação da Nova Zelândia, aspectos econômicos da Nova Zelândia nos setores primário, nos setores de serviços e a diversificação industrial. Então vamos lá conhecer um pouco sobre a Nova Zelândia. Está localizada a 1.700 quilômetros a sudeste da Austrália. Então 1.700 quilômetros pode achar muito, mas é pouca a diferença com relação no sentido global da Terra. Então está próximo à Austrália, tem uma população de mais ou menos 5 milhões de habitantes. É uma população pequena, mas isso foi em 2015, hoje está entre 8 e 10 milhões de habitantes. Mesmo assim, ainda é uma população pequena. É o segundo país da Oceania em território, em tamanho geográfico. Seu tamanho é mais ou menos 276.710 km². Possui um clima temperado oceânico. Então, esse arquipélago, que é formado de duas ilhas montanhosas, a Ilha do Norte, onde vive cerca de 2/3 da população, e a Ilha do Sul, apresenta uma organização social, política, administrativa, em que a qualidade de vida é acima da média. Então, é uma região bastante favorável para o turismo, para os setores da economia primária, os setores de serviço e uma educação, avanços, investimentos em educação, ciência e pesquisa. Então, a Nova Zelândia é um país de um IDH muito elevado, muito legal para viver. Então, temos aqui sobre a ocupação da Nova Zelândia. Foi realizada por europeus, principalmente por ingleses, por isso que o idioma oficial lá é o inglês. Enfrentaram resistência dos maoris. Maoris era um povo que vivia e vive ainda lá na Nova Zelândia, como se fossem os aborígenes, como se fossem os indígenas aqui no Brasil, os aborígenes na Austrália. Então, os maoris, eles ocupavam toda a região das ilhas da Nova Zelândia. Houve um conflito entre os ingleses e os maoris. E naquela época mais ou menos em 1901, início do século XX, ou seja, Nova Zelândia não é um país velho, é um país muito novo comparado com os outros da América e da Europa. Então, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, houve um tratado de Waitangi. Esse tratado fez com que acabasse esse conflito entre ingleses e maoris, porque os maoris, apesar de serem nativos, eles não são tão insociáveis e também nem tão ingênuos assim no sentido de lutarem contra os ingleses, não terem a menor chance e sendo acabado mortos, extintos, ou seja, um genocídio. Mas eles entraram em acordo e os ingleses viveram, entre aspas, tranquilo com os maoris. Houve também, nesse tratado, uma proteção aos maoris, como se fossem umas reservas, tipo reservas indígenas. Deram uns locais para eles viverem e eles não podiam também ultrapassar aquelas reservas. Então é por isso que eles vivem mais ao norte e na Ilha do Norte e na Ilha do Sul, que é a mais rica, avançada e desenvolvida, onde os ingleses povoaram, civilizaram e construíram grande parte da sua cultura. Aspectos da economia da Nova Zelândia. Embora a população urbana da Nova Zelândia corresponde a mais de 85%, muita gente, 85% da população vive nas cidades, o país possui um setor industrial diversificado, um setor primário, atividade primária. Na atividade primária, eles produzem bastante o trigo,
Eles também têm uma pecuária de gado leiteiro muito avançada, intensiva, uma pecuária também de ovelhas, criam ovelhas, gado, aves, plantam trigo, milho, cevada. Então eles produzem bastante, mesmo sendo um país relativamente menor, pequeno, né? Menor do que o Brasil. Eles têm um setor primário bastante avançado. Eles exportam a carne, a lã, o laticínio para toda a Europa e também para a Ásia. Então tem cerca de 10 milhões de cabeças de gado na Nova Zelândia. Tem um setor primário de respeito, apesar, como eu falei, de mais de 80% das pessoas viverem nas cidades. O setor de serviço da Nova Zelândia é bastante avançado também, principalmente na educação, na saúde, segurança, transporte, habitação e no setor comercial. A Nova Zelândia, no último ranking, que acontece a cada 5 anos, 2015, ela estava em 7º lugar como um dos melhores países de setores de serviços avançados do mundo. Então, a Nova Zelândia, como eu falei, é um país muito bom para viver, tem uma economia avançada e tem uma organização social e política de respeito. Temos a diversidade industrial. O parque industrial é muito diversificado, principalmente nos setores têxtil, setores siderúrgicos, hidrelétricas, geotérmicas e apresenta uma diversificação quanto aos setores econômico da energia, do comércio e da agropecuária. Então, a Nova Zelândia atrai gente, investidores do mundo inteiro, pessoas para fazer intercâmbio, para estudo e também oferece ótimos salários, ótimas qualidades de serviço. É por isso que é um país desejado, entre aspas, por muitos trabalhadores, cientistas, estudantes, pesquisadores para viver e conhecer, no geral, a geografia da Nova Zelândia. Então, próxima aula terá mais sobre a Austrália e a Nova Zelândia. Até mais.